é Cristina Costa Ribeiro, filha da dona Dinorá Costa Ribeiro. E aí, quando é que eu comecei? Tá? Eu comecei faz tempo, né? E esse tempo tem muito a ver com a minha infância. Né? Aí vem para você ver como as coisas vão, né? Eu acho que a maioria de nós, né? A minha infância, ela sempre foi permeada pelas manifestações populares maranhenses, tá? Começando pela minha avó, parte de mãe. A minha avó, que morava no interior, né, mas ela vinha para a cidade com muita frequência, ela estava muito com a gente, né? Então a minha avó, ela dançava tambor de crioula, ela dançava, ela tinha um grupo dela no interior, né? Então na festa de São Benedito ela botava o grupo na rua para dançar. Então eu cresci vendo minha avó lavando roupa, tomando umas biritas e cantando e dançando enlouquecidamente, sabe? Então, tu imagina, desde criança você viver, sabe? Ela era doceira, quando a gente ia passar férias no interior, ela confeccionava seus doces assim no quintal da casa dela, né? E ela passava todo esse tempo de moldando as massas, contando, minha avó, ela adorava o cordel, né? Ela tinha um repertório de cordel fantástico, então ela ficava, ou paralelamente, ela voltava para suas canções, e sempre elas voltadas para a questão do tambor de crioula, o boi. Então, eu nasci dentro desse universo. Na casa da minha mãe como costureira, a minha mãe tinha uma freguesia muito grande de mulheres, e essas mulheres, na época do carnaval, elas tinham um bloco de fofão. Então eu lembro, era bem pequena, eu lembro que esse grupo, eles diziam que se chamava o assalto. Eles saíam nas ruas e eles entravam nas casas das pessoas amigas, né? Então assim, era de surpresa que eles faziam isso. E aí eu lembro quando isso acontecia, para mim era um verdadeiro terror, porque eu tinha muito medo das máscaras, né? E eles me conheciam, mas eu não os reconhecia. Então para mim era uma tortura vê-los correndo atrás para dar a dita cuja boneca. Então eu lembro que eu me enfurrilhava embaixo dos móveis para que eles não me achassem, sabe? Era muito... Então assim, eu fui me formando aí, tá? A partir daí, teve uma coisa muito interessante, que foi a minha educação escolar, tá? Inicialmente eu estudei numa escola particular, no jardim de infância, sabe? Uma coisa bem tradicional. Mas aí depois, com os outros filhos chegando, a minha mãe botou numa escola pública. E na escola pública, naquela época, as manifestações populares, elas eram muito fortes no universo escolar. Assim como a gente tinha educação física, a gente tinha no período, a gente se preparava um semestre antes das festas para essas manifestações, e a gente, vamos dizer assim, as escolas tinham algumas escolhas, né? Então eu lembro a minha primeira apresentação, né? O meu primeiro ensaio, a Festa do Divino. A gente ensaiava esta Festa do Divino, tá entendendo? E eu lembro que eu não fiz parte da elite. Tu não foi imperatriz. Mas era fantástico, sabe? A história do passo, da flexão, sabe? Da reverência. E aí no dia da festa, todo mundo vestido a caráter. Ou seja, eu pequena, aquela sonoridade, sabe? Ela começou a permear minha mente e com isso permear meu todo. Ou seja, desde criança que eu vivenciei na prática essas manifestações, essas brincadeiras, tá? A partir daí a gente vai crescendo, né? E aí as coisas vão mudando, né? E aí essa coisa vai te acompanhando, vai te acompanhando. Eu lembro que eu tive vontade, eu tinha loucura para estudar balé. Sabe? Tinha uma loucura, mas minha mãe não tinha condição. E aí na época, sabe, uma época antiga, o professor Reinaldo Farai, ele disponibilizava umas bolsas. Então eu lembro que eu era muito pequena, porque assim, vamos dizer, eu tinha os meus 12 anos, sabe? Mas eu já sabia com muita determinação o que eu queria, pois eu fucei, cheguei até o espaço,
consegui ter o contato, eu sei que eu ganhei a bolsa. Então eu comecei minha história com o balé clássico, que nada tinha com as manifestações populares, tá? E aí essa coisa, eu acho que é meio que um sonho de criança, né? Essa coisa de você ser uma bailarina, né? E aí, paralelo a isso, você vai conhecendo outras pessoas, eu descobri que tinha um grupo de teatro, tá? Aí eu entrei muito cedinho. Com 15 anos eu comecei a fazer teatro, tá? Comecei a fazer teatro e, paralelo a isso, eu conheci um grupo que fazia dança, o Corpo Chama, tá? Eu fui fazer parte, então eu fazia parte da aula do Reinaldo, sabe? Fazia parte do teatro e conseguia fazer parte do grupo de dança. Nesse grupo de dança foi algo assim para mim revelador, tá? E revelador por quê? Porque lá, dentro do balé clássico, eu via que as minhas condições para eu chegar onde eu desejava, que eu via as fotos das grandes bailarinas, cada vez seria mais inviável. Porque ficava muito clara essa relação de poder, a condição financeira, ela era determinante, como na maioria das vezes ainda é, salvo os grupos, né, ou as pessoas que se dedicam, né, e conseguem implantar projetos e levar. Aí eu vi que aquele grupo, ele poderia ter muito mais a ver comigo, e eu poderia me sentir bem mais realizada, porque ali tinha coisas muito próximas das minhas raízes, vamos dizer. Porque esse grupo, independente da gente ter uma formação também acadêmica, né? Nós tínhamos as aulas técnicas, né? Mas ele era pautado também nas raízes dessas manifestações populares, tá? Ou seja, eu fui alimentada por essa questão a musicalidade, a dança, a representação, tá? Nesse período da minha vida. Tá? Nessa época nós tínhamos, deixa eu ver, tinha a Regina Teles, tinha a Rosa, eu não lembro o nome dela todo agora, tá? Que eram pessoas que tinha a Glória, a professora Glória da História, era uma dançarina, ela também fazia parte, sabe? Mas assim, o grupo era conduzido pela Regina Teles, principalmente a Regina Teles foi uma pessoa assim que eu acho que a gente não deve esquecer nunca. Para mim, a Regina Teles, se a gente for falar numa referência de dança, nessa perspectiva das manifestações populares, esta mulher é a grande referência. Tá? Essa mulher é uma mulher que se destacou na época, ela teve seus estudos, ela foi para fora do estado, claro, ela estudou com grandes bailarinos clássicos, outros nem tanto, mas ela foi uma pessoa que ela preservou muito nela isso, sabe? Tanto é que a Regina Teles hoje a gente vê, ela ainda está dentro do possível dela, a gente ainda percebe, ela ainda aparece nos palcos, ela sempre, a dança popular, as manifestações populares através das danças, tá? Ela sempre trouxe muito forte nos seus trabalhos. E ela, para mim, foi um grande exponencial na questão de levar, sabe, a dança na perspectiva educativa para a escola. Ela era professora da escola técnica na época, ela era uma das únicas que de fato que abraçava a escola técnica nessa época. Por ela tinha um grande grupo que só dançava danças populares, tá? Claro, danças populares com ressignificações várias, mas estava ali a marca, tá? Então eu vivi com isso. Ela foi uma pessoa que eu tive sempre ao lado dela. Eu trabalhei na escola dela. E aí vem, né, a Tânia participando dos grupos, dançando, né, o teatro junto, tá? E aí a partir disso eu comecei a me encantar pelo ato do ensinar. Isso me levou a querer ser professora, sempre quis, sabe? Fui professora, vamos dizer assim, tive formação de magistério, cheguei a experienciar, né, a sala de aula em si, mas depois tá uma coisa que eu não tinha dúvida, que eu queria ser professora de dança. Daí tinha uma escola Pro Dança, essa escola foi uma escola fundada por ela,
né? E aí a Júlia Emília, que é uma outra pessoa, uma grande personalidade da dança no Maranhão, tá? Em São Luís especificamente, elas eram companheiras, né, não? E essa escola ficou por muito tempo, o Prodança. Era uma escola que trabalhava o artístico, trabalhava a formação e tinha como base, ela não perdia, né? Essa questão, tudo que da Regina tinha um pouco do popular no meio, né, não? Isso, tá? Então, a minha influência com as brincadeiras populares vem disso aí, tá entendendo? Aí depois eu saí do Prodança, e aí a Regina encerrou, e aí a Júlia Emília abriu o espaço dela, o Espaço Dança, tá? Esse Espaço Dança se diferenciou bastante, tá? Do espaço da Regina, porque a Júlia Emília, ela sempre teve um trabalho, ela sempre teve essa coisa de trazer as manifestações populares, colocando pinceladas da contemporaneidade, né, não? Tá? Então eu ensinava, né, e também participava do trabalho, né, do grupo. Tá? Ela tinha um grupo que hoje até ela mantém com outras pessoas, tá? Ou seja, eu fui alimentada por todas essas questões aí da dança, e o popular, as brincadeiras populares sempre estavam ali junto comigo. Quando eu não estudei, eu não fiz minha graduação aqui, né? Quando eu voltei, né, que eu me submeti ao concurso, essa disciplina danças dramáticas já existia, né, não? Dentro do currículo. E aí é uma coisa que a gente fica pensando, né? O que levou. E aí eu acho que na época as pessoas que pensaram, aí tinha Nerine Lobão, sabe? Uma pessoa assim que é um ícone dentro para mim do curso. Na época era o curso de educação artística, com habilitações todas elas, com exceção da dança. A Nerine Lobão, ela sempre priorizou a gente, o que é nosso está ali, sabe? Ela sempre defendeu que as manifestações populares, a cidade de São Luís, com a sua arquitetura, ela tinha que estar presente no curso de alguma forma. A gente não podia, por ser uma academia, a gente não podia abrir mão disso. Então eu deduzo que quando esse currículo foi feito, não, porque antigamente não tinha as artes cênicas, tinha as artes visuais, tinha o desenho e as artes visuais. Quando aconteceu o curso de artes cênicas, né, ele já estava dentro, eu acredito que foi o momento nessa reformulação que foi pensado, em primeiro lugar, porque se mora onde? Sabe, é difícil você passar por cima, né, tentar não lembrar ou tentar esquecer, e você vive dentro de um caldeirão que é de muitas manifestações populares, né, não? Então eu acredito que isso levou a se criar a disciplina danças dramáticas, tá? E aí eu trabalhei com essa disciplina, sabe, até ela já mudou de nome, continuo trabalhando. É uma disciplina que ela tem o objetivo de levar o aluno a investigar as manifestações que temos, tá? Na época era muito voltado para o nosso, né, não? O Maranhão. Hoje ela se expandiu mais, ela está mais aberta, tá? Tanto faz, ela está mais, vamos dizer assim, ela é ainda Maranhão, mas ela se estende para o Brasil como um todo, nas outras que se trabalha hoje com as práticas espetaculares, né? A gente pesquisa essas práticas, que elas são muito voltadas, por sinal, dentro do Nordeste, elas são muito fortes, tá? Mas na época a gente trabalhava muito com as manifestações nossas, especificamente nossa, né, não? Então a gente vai buscar caminhos para isso, né? Então um dos caminhos é a própria memória. Então a minha memória me ajudou muito, né, não, nessa coisa. Aí tem um outro lado que eu acho que é interessante, essa coisa, a memória do seu aluno. Você dá voz ao aluno que tem. Então eu acho, nas minhas disciplinas de danças dramáticas, possibilitar ao aluno que ele se colocasse, e aí a gente via que a minha experiência, quando eu conto que fui lá quando eu era pequeno, não foi só minha.
ela é de todos nós, sabe? Se você perguntar para os alunos, eles têm também as suas referências de pai, de mãe, tá? E isso ajudou muito, sabe? Porque assim, as manifestações, como eu digo, elas são muitas. Então você não consegue ter memória para absorver todas, né? Então, ao você dividir com o aluno, ele traz as habilidades dele aonde você vai acabar reconhecendo aquilo, mas se você deixasse só na sua memória, não seria suficiente. Então, ver o Bumba Meu Boi, considerando os seus vários sotaques, considerando que o aluno mora na região A, outro na B, na C, isso enriquece muito a disciplina. Eu sempre eu trabalhei por essa linha, sabe, de cutucar o aluno, sabe, essas manifestações para ele, porque sempre a gente acha que não tem, mas é o que mais tem, né? Então, para cada um, né? E hoje é muito interessante isso, na perspectiva de hoje, considerando essa abertura que foi dada para a entrada de alunos de outros estados, né? Hoje, eu considero a disciplina, ela se torna bem rica, porque nessa metodologia de você estar trocando essas figurinhas, a gente tem aluno que é do Piauí, aluno que é do Mato Grosso, e aí você fica conhecendo com muita intimidade aquilo que ele aprendeu desde pequenininho, essas brincadeiras. Coincidido ter sempre alunos de outro estado, sempre tem, né? Por exemplo, na disciplina passada eu tinha um aluno do Piauí. E aí ele trouxe manifestações assim que a gente que a gente desconhecia, né, não? Então isso é muito maravilhoso, essa riqueza. E aí assim, uma pena que a gente está vivendo essa situação desse distanciamento por causa da Covid, né? Que a gente não tem essa proximidade que na época das danças dramáticas sem Covid a gente tinha, né? Mas mesmo à distância, sabe, a gente consegue perceber, né, o que ele traz, que a gente pede para ele construir, para ele elaborar, para ele mostrar. Então é uma riqueza bem grande. E aí as manifestações estão juntas, você entendeu? Comigo o que acontece? A disciplina a gente, o primeiro contato com o aluno, né, não, é justamente essa coisa do quem é você e do que você tem para nos contar sobre as manifestações, de onde você vive. Isso é muito interessante, né, gente? Essa coisa de onde o outro vive. Porque de onde ele vive, para onde eu vivo, dependendo da manifestação, que pode ser a mesma, tem suas especificidades, tá entendendo? E aí, nessa coisa, a gente vai trocando. Aí, paralelo a isso, tem a questão da musicalidade, né, não? Que é extremamente importante se trabalhar com elas, tá? Aí você vai escolher, a partir desse referencial que os alunos vão te dando, né, você vai começando a fazer uma seleção de músicas que tem a ver com essas manifestações ditas, né? Aí, claro, começa com as tuas, né? Tu começa um trabalho corporal, com movimentos muito simples. A partir daquilo que foi contado, eu tento, né? Vamos dizer, a movimentação, o mais básico dessa manifestação. E a gente vai juntando, tá entendendo? Aí nisso a gente vai, a troca, né, não? E isso vai crescendo, tá? E aí a partir daí tem um detalhe que cabe destacar, essa coisa do ressignificar. Eu não posso dizer que o que se faz na academia é o Bumba Meu Boi, igual, não é, tá? Se ressignifica, tá bom? E aí pensando nessa ressignificação, eu me dou aqui o prazer de falar de quando eu entrei na universidade, tá? Em 2000, 2001, 2002, levado por um grupo de aluno, tá? Um grupo de aluno, foi uma época de greve dos funcionários, então eles peitaram no sentido de apoiar o movimento de resistência. Então eles me procuraram, eu era professora deles nessas disciplinas, justamente de danças dramáticas. E aí eles me chamaram que eles queriam que eu possibilitasse uma oficina nesse período da greve. E a gente desenvolveu uma oficina, eles iam para a oficina. Essa oficina eles chegaram à conclusão, tá, que por mais que se dissesse que as manifestações culturais
culturais nossas, as pessoas não sabiam dançar, sabe? Que elas não sabiam, elas não tinham, vamos dizer assim, o prazer de olhar. Elas achavam que tinha sim. Então, chegou o forte da nossa oficina vai ser as manifestações populares maranhenses. E aí a gente trabalhou bastante nessa perspectiva de movimento, sabe, de vestuário. E a partir disso e dessas provocações, do que tu tem para dar e do que tu tem, uma aluna saiu com uma ideia de montar um quadro a partir do sotaque de... Meu nome? O sotaque que é o sotaque de orquestra. Ela era apaixonada pelo sotaque de orquestra, porque o local que ela morava, o que ela mais tinha era o sotaque de orquestra. E aí a gente fez uma pesquisa local, cada um fez no seu lugar e cada um trouxe. E aí, a partir desses movimentos, né, eles montaram um quadro, tá, com movimentos desse sotaque, que isso rendeu muito, mas rendeu demais, porque se apresentou por muitos lugares, tá? E aí tem uma coisa que eu destaco no meu trabalho como professora, como coreógrafa. Desde essa época eu nunca fui a coreógrafa. Eu sempre parti do princípio que se pode coreografar no coletivo, sabe? E aí nessa época a gente tinha isso. De fato, eu conduzia o processo, mas quem trazia as pepitas de ouro era cada integrante do grupo. E esse grupo, ele simplesmente se tornou tão coeso, tão forte, tão potente, que isso deu vida ao ACAIA, Grupo de Práticas e Estudos Corporais, que deu muito caldo. Deu muito caldo em vários sentidos. Isso levou os alunos, com seus trabalhos sempre voltados para essa tônica das manifestações populares, a irem para a SBPC, irem para a ENEARTE, escreverem artigos, sabe? Então foi uma época assim, extremamente produtiva que a gente teve, sabe? Os alunos pesquisaram, inclusive uma aluna fez sua pesquisa de TCC. Ele era um grupo bem eclético, porque a gente tinha alunos do teatro, das artes visuais, na época não tinha música, tá? A gente tinha aluno do desenho, das artes, do design, tá? Do Centro de Tecnologia, estava todo mundo junto ali, tá entendendo? Então, esse grupo foi de grande importância para mim e de muita importância para os alunos, entendeu? E todo ele pautado. O nosso objetivo era, a partir das manifestações populares, tudo que se construía era a partir disso. O projeto do IFAM para mim foi um presente. Então, foi um grande presente para mim como pesquisadora. Tá? Eu acho que foi um momento que eu me sentia pesquisadora. E por que isso? Porque era algo grande. Eu acho que foi assim, se perguntar qual foi a pesquisa mais significativa, até hoje para mim, em tamanho, foi a pesquisa que eu desenvolvi para o IFAM, tá? Aí vem essa questão, como é que chegou, né? Essa relação da universidade, sabe, o trabalho, o ACAIA, né? O trabalho dos alunos, a gente vinha para todos os lugares, você acaba se tornando meio que conhecida, né, não? E aí o que acontece tínhamos uma aluna que ela já desenvolvia um trabalho conhecido pelo pessoal do IFAM, né, que é a Flávia, né, não? E tinha a Isaurina, eu conhecia a Isaurina, a gente se conhecia, a Isaurina na realidade foi uma grande colega, eu me encontrei com a Isaurina no IFAM e para mim foi voltar à minha infância, porque a Isaurina, a gente conviveu na nossa infância na mesma escola, a escola primária, tá entendendo? Então, eu soube que a Isaurina tinha chamado a Flávia conversou comigo que o IFAM estava interessado em fazer esta pesquisa. Na realidade, tinha urgência de fazer a pesquisa por causa de todo aquele processo de
reconhecimento, né, dessa manifestação, né, como é que a gente chama, gente? Salvaguarda? Da salvaguarda, né? Então tinha que ter algo registrado. Era impossível se solicitar dar encaminhamento a isso, sabe? Só com, claro, eles têm um material muito vasto de todas as manifestações no arquivo deles, mas não era o suficiente, tinha que condensar, sabe, essas informações em algo tipo o livro, tinha que, não adiantava dizer que eu tinha gaveta com registro de todos os grupos, não. E aí a Flávia me chamou e disse que ela estava com essa proposta, porém ela precisava de uma equipe para trabalhar com ela coordenaria, né, e ela precisava dos pesquisadores. E aí eu disse para ela que se eu tivesse alguém, né, não, para trabalhar comigo, porque era uma pesquisa, ela era muito grande. O meu papel era o papel do pesquisador, de ir para o campo, tá? De ir para o campo, tá claro, o que acontece, o IPHAN, ele tinha um projeto, né? A Flávia apresentou o projeto para a gente, o que é que o IPHAN queria. Aí que eu estou te dizendo, eu fui de fato pesquisadora, eu não era minha pesquisa, eu fui chamada para desenvolver uma pesquisa, né? Então o IPHAN tinha um objetivo, o objetivo dele era justamente fazer o registro dessas manifestações, considerando os 5 sotaques, né? E aí teve uma coisa que a gente ficou assim, essa coisa de, imagina, são quantos grupos? E aí não envolvia São Luís, envolvia o Maranhão, como fazer, né? Mas aí, diante da necessidade, da urgência do IPHAN, o IPHAN estabeleceu um parâmetro, né? Ele estabeleceu que a pesquisa fosse feita com grupos que tinham sua origem no interior, sabe? Ou seja, era tentar pegar o grupo, aquele grupo que, vamos dizer assim, estava mais próximo das suas origens, vamos pensar, né, não? Tanto é que a gente ainda ficou assim, né? Ou seja, não cabia a nós definirmos quem seriam os grupos que iríamos pesquisar. A gente já recebia a listagem dos grupos. Tá? Uma coisa que meio que te engessa um pouquinho, né? E aí, mas não cabe, você aceitou o convite, né? Não cabe você a questionar, né, não? E aí tínhamos um tempo recorde para desenvolver essa pesquisa. Tá? Então, isso me levou, e aí eu senti a necessidade, a minha vivência como criança, quando criança, quer seja o meu olhar sobre as manifestações nos períodos que existiam, de juninos ou carnavalescos, não eram suficientes para eu dizer que eu tinha, vamos dizer assim, habilidade para descrever, porque era uma pesquisa que tinha um caráter muito técnico, tá? Descrever muitas situações de cada grupo, tá? E você sabe que essa pesquisa ela é dividida, o livro ficou dividido em 2 partes, né? Tem uma parte que teve um pesquisador que foi só da música e nós só da dança. Aí o que acontece? A Flávia, ela coordenava, eu era pesquisadora e eu precisava de alguém. Aí eu me lembrei, na minha cabeça, eu precisava de alguém que já tivesse tido intimidade, porque é uma coisa que eu sempre digo, você dizer que você pesquisou uma manifestação, é importante que você tenha alguém, sabe, que tenha o olhar de quem já viveu com muita intensidade aquilo, para você ter a certeza do que aquilo que você está vendo, se de fato é. E aí eu disse que eu aceitava o desafio se eu tivesse uma assistente comigo, tá? E me foi permitido que eu tivesse essa assistente. E eu tive, aí vem a referência, né, não? Eu tive uma assistente que foi a Maria Raimunda Freitas. E por que a Maria Raimunda Freitas? Primeiro, por ela ser uma pessoa que nasceu nesse caldeirão dessas manifestações, especialmente o Bumba Meu Boi, sabe? Independente dela dançar o tambor de crioula, sabe? Independente dela dançar nas escolas de samba, ela sempre dançou o Bumba Meu Boi de matraca. Ela sempre, na maioria das vezes, ela era, como é que se chama? Caboclo de pena, sabe? Ou seja, que intimidade maior do que alguém que vivia nos ensaios, vivia nas apresentações, tá?
Então ela topou o desafio e a gente foi fazer a pesquisa, sabe? E aí aconteceu, a gente pegou já um período meio andando do São João, isso foi em 2014, né? Não foi? 2014. E a gente ia em vários lugares onde tinha essas manifestações, especialmente, aliás, especialmente não, só o Bumba Meu Boi. O nosso interesse era o Bumba Meu Boi. E o nosso interesse estava naqueles grupos que nós fomos delegados a olhar. Tá? Então, acompanhávamos, a gente fazia, era muito louco, sabe? Porque a gente tinha pouco tempo. O São João já estava acabando, tá? A gente não tinha interesse de pegar a manifestação depois do São João, que acontecia, é o período, é um mês depois de São João, que acontecia lá no Convento das Mercês. A gente não queria. A gente queria que fosse ali, naqueles palcos do São Francisco, do Renascença, aqui na Maria Aragão, aqui no Reviver. Esse era o nosso interesse. Tá? Então a gente fazia o seguinte, a gente elegia, a gente sabia, mais ou menos, a gente estabelecia, entrava em contato com os grupos, ouvia nos folders, né, a programação para ver onde é que eles estavam, tá? Ou seja, a gente trabalhava, às vezes eles nunca dançavam às 7 da noite, tá? Mas a gente já tinha que estar ali, sabe? Eles sempre chegavam depois das 8 em diante, tá? Então a gente estabelecia, em tal lugar vai ter tantos sotaques, são tantos sotaques, a gente vai ficar, tá? Aí essa coisa do olhar, porque tem essa coisa, né? Essa coisa de você olhar infinitamente, sabe? Aí vem essa coisa de fazer a etnografia, né? Foi uma etnografia, tá? E aí esse olhar é a distância inicialmente, tá? Você não entra no palco ainda, sabe? Você tem que buscar essa proximidade, tá? Porque aí você vai estabelecer dentro dessa manifestação quais são os elementos, quais são os brincantes existentes, né? Foi um trabalho muito denso, porque a gente tinha que estabelecer, por exemplo, os grupos de boi de matraca, né? Não? Tem uma estrutura inicial, tem uma formação. Essa formação ela é única. Ou seja, a gente levou tempo para ter a certeza que todo boi de matraca tem uma formação única. Tá? Ele vai entrar sempre nessa configuração. Fulano na frente, atrás são tantos assim, tantos do lado, tantos dos outros. Então, a gente tinha que olhar muito, muito, muito para a gente estabelecer essa certeza. Tá? Estabelecendo essa certeza, aí a gente ia começar eu fico de olho só nos personagens A e você fica só nos B, tá? E aí começava a descrever. Você tinha que descrever todos os movimentos de perna, movimento de braço, movimento de cabeça, tá? Tudo isso tu ia descrevendo, tá? E aí tu fazia isso que aí assim, essa história da formação era mais, vamos dizer assim, era o mais simples inicialmente, tá? A formação. Aí depois vem a questão do desenvolvimento, né? Não considerando a narrativa, né? Quem é que vem primeiro? O que acontece? Sabe? Como acontece? Como é que se dá a formação? Primeiro a gente pensou bem essa formação, esse desenho, o desenho cênico, né? Não? Tá? Para depois pensar a questão dos movimentos. E aí a gente foi estabelecendo o grupo de matraca, o boi de matraca, sabe? Ele tem, os personagens são os mesmos, tá? A formação em tais situações são únicas, depois diversifica, tá? E aí depois vinha os elementos, como é que a gente chama? Tem os personagens, porque tem as índias, tem os vaqueiros, aí depois tem o boi, tem o miolo,
E aí foi muito interessante, foi um grande aprendizado. Eu acho que o que mais me marcou, né, essa coisa foi entender a lógica do boi. O boi em si, depois do miolo. Porque de sotaque para sotaque, eles têm uma formação de dança muito diferente. Por exemplo, o boi de matraca. O boi, o tamanho dele é de um jeito, ele dança com a saia na metade, o outro dança eternamente para cima, o movimento de um sotaque é só assim, o outro é mais reto, tá? Isso para mim foi assim, uma coisa muito rica para mim, porque é uma coisa que quando você assiste, você não se dá conta, porque se você se vê embalado pela musicalidade, por todo o glamour do colorido, da roupa, das danças, e nessa pesquisa eu vim conhecer que até a movimentação do boi, o tamanho do boi, a roupagem do boi, de sotaque para sotaque, ela é diferente. E isso eu devo a quem? A minha assistente, pesquisadora, tá entendendo? Então, diante disso, tá? A gente fez isso com os 5 sotaques, tá? A gente quase chegou a viajar para o interior, para ir para trás do boi do Costa de Mão, tá entendendo? Que foi para nós uma grande surpresa, porque não são índias, são tapuias, tá? E as tapuias dançam diferente das índias. E para mim, é com a tapuias que se dá a origem do samba, tá entendendo? Elas têm uma movimentação completamente diferente de todos os sotaques. As tapuias, elas não saem do chão. Elas dançam sempre com os pés rente ao chão. Isso aí é uma coisa de sotaque para sotaque, isso muda, sabe? É o que diferencia, por exemplo, o boi de orquestra. Né? O boi de orquestra por exemplo, as índias, elas têm uma movimentação que para mim quebra um pouco, né? Ela tem, para mim, diferencia dos outros sotaques, né? O sotaque de tem muito orquestra, salto. ela se diferencia de todos os outros passos, tá? Ou seja, para mim ela tem alguns elementos de cada um e eles inovam bastante, não? Inovam bastante. E aí, por exemplo, no Costa de Mão é uma coisa mais rente, sabe? E é isso que vem o jogo do quadril, que dá a questão do início do movimento do samba, né? Como é que eu aprendo a rebolar quando eu estou sambando, tá? Que você não vê isso de matraca, pandeirão, você não vê isso, né, não? Então isso tudo a gente foi depois de muito olhar, a gente filmava, né, não? A gente nem tinha, porque as filmagens às vezes não dava certo, porque a gente não tinha o potencial em mãos, era competência nossa ter. Né? A gente tinha uma máquina, tudo bem, que ajudava, tá? Às vezes, depois a gente começou a entrar no palco para ficar um pouco mais próximo, tá bom? E aí isso começou a ajudar, tá? E aí a gente, depois de ver, de fotografar, de tentar filmar, a gente pegou várias filmagens deles, né, não? A gente conseguiu, a Flávia nos concedeu uma máquina, dava para filmar, a gente filmava e a gente analisava, e aí essa análise fazia com que a gente conseguisse fazer uma planilha, sabe, para ver como é que a gente ia representar isso no papel. Primeiro a gente veio, né, essa coisa do olhar. Depois, por exemplo, essa coisa que tem que olhar muito, né, para você perceber. A gente estabeleceu que as danças das índias, em tais situações, elas dançam para a direita, para a esquerda, sempre, direita e esquerda. Em tal situação, elas dançam direita e esquerda, gira, vai para frente e vai para trás. Só que a gente começou a ver isso assim, eu vi o grupo A, dentro dos grupos deles, né? O grupo A, o grupo B, é isso aí, a lógica é essa desse grupo, tá? Então a gente estabelecia, sabe, o boi ter a musicalidade, né? E a cada momento que para, né, muda a narrativa. E essa narrativa sempre vai mudar também alguns movimentos, quer seja de braço, não? E aí a gente começou a estabelecer,
dentro do plano A, sabe? Aí você imagina você fazer isso, pensando só no sotaque de matraca, tá? O plano A, tá? Essa é a movimentação, tá? O plano B das Índias, essa é a movimentação. O plano C é essa. São quantos planos? 5 planos das Índias, considerando toda a narrativa contada, tá? Tá bom? Tá, então tá aqui no papel. E aí depois que a gente botava no papel, a gente voltava para ver se era isso mesmo. Tá? E a mesma coisa a gente fazia com todos os outros brincantes, sabe? Tanto os vaqueiros, a gente fazia a mesma coisa, tá? Ou seja, a gente tinha planilhas e muitas planilhas. Aí depois de anotar os movimentos, né, não, a gente anotou, a gente tem a certeza que é isso aqui, agora a gente vai ver como é que a gente vai representar isso, porque a gente, claro, a gente vai contar no livro, sabe, que tal momento, a movimentação é essa, assim, assim, assim. Mas como é que a gente vai representar figurativamente? Aí a gente achou uma pessoa, por sinal, o ex-marido da minha assessora, ele é desenhista, e a gente falou para ele pensar num formato que fosse específico para nós, tá? Das figurinhas, estabelecendo que essa figurinha aqui é do boi de matraca. Tu pode mostrar as figurinhas pra gente? Essa figurinha aqui, eu posso. Consegue ver? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui outra. Porque o que acontece? A figurinha, os desenhos, eles são estáticos. Você tem uma ideia, tá? Mas a descrição faz tu perceber que, a partir de tantas repetições, eles se desenvolvem. A gente queria uma coisa que qualquer pessoa que lesse conseguisse entender. Olha aqui, ó. Pra gente não era satisfatório, ó. Pra gente não era satisfatório trabalhar com terminologias acadêmicas, tá? Do Laban, suspenso, flexível, tenso, não. A gente queria uma coisa que de fato fosse que inclusive eles, os brincantes, ao verem que isso aí teve no lançamento do livro, que eles se reconhecessem. E foi. Foi muito legal. Não, eles ficaram muito felizes, tá entendendo? Eles ficaram muito felizes porque essa coisa deles, vamos dizer assim, ó, tá no papel o que a gente faz, tá? A questão do reconhecimento. Sim. Tá? E aí, diante de tudo isso, tá? O IPAM aprovou, né? O trabalho estava contente do que eles queriam, né? É um trabalho que ele está aberto, né? Não, a gente pegou assim, olha, sempre disse, né? Ainda tem muito a ser explorado, né? Agora, eu acho que uma das coisas para mim que foi fundamental foi ter uma pessoa que já tinha toda uma intimidade com essa manifestação. Tá entendendo? Ela me ajudou muito, sabe? Certas coisas que eu via, que eu achava que era, ela dizia, Tânia, não, é por aí, observa por esse outro ângulo.
sabe? Ou seja, só pode dizer isso quem tem intimidade, sabe? Então, esse olhar, às vezes, que a gente acha que a gente, por tu morar no local, por tu ir ali, tu acha que tu tem, às vezes falta muito para tu ter com essa intimidade necessária, Sim. né? Pra, por exemplo, essa coisa do... A descrição tá aqui, tá? Mas aí na hora dos croquis, os croquis vinham, vamos embora discutir os croquis, tá? Tu acha que é isso? Olha lá a descrição. Não, tá faltando isso, tá faltando um traço que diga que é para ir para a direita, tá? Então, isso aí foi uma coisa que amadureceu esse quadro. Essa coisa do ter o cuidado com certas afirmações, sabe? Essa coisa de ter atenção e ter cuidado de esmerar, explorar o máximo possível para ver se de fato o teu olhar está na estrada certa, tá entendendo? E uma outra coisa que eu achei fantástico, aí que eu digo essa coisa, essa aproximação com o lado antropológico da coisa, né? Eu nunca esqueço, a gente foi para São José de Ribamar, tinha um boi que faltava a gente olhar e era necessário, a gente já tinha visto, mas não o suficiente. E aí a gente precisava de ver alguns desses grupos no seu espaço, no seu habitat, do cotidiano lá. Né? Não, a gente não queria mais ver eles no palco, porque foi uma coisa que a gente, diante de tanto ver, a gente chegou à conclusão, né? O quanto é pouco, sabe? Quando a manifestação vem nesse caráter do espetáculo, ela perde muito, ela deixa muito do que ela tem, porque tem um tempo estabelecido, sabe? Tem um espaço determinado, tá? Então isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Esse lado do espetacular, aonde tem um espaço específico, aonde você tem um tempo marcado, isso faz com que a manifestação ela perca muito. E aí a gente sabe, né, não, que tem uma parte, o drama, né, o drama da manifestação, ela não está presente, a gente não assiste, né? A morte do boi é uma coisa que você não vê, turista nenhum vê se ele não for lá na casa do boi, entendeu? Ele não vai ver isso numa praça, tá? E aí a gente foi para São José de Ribamar, por quê? Porque a gente precisava ver, tá? A gente precisava ver alguns bois, alguns personagens no seu habitat. Tá? A gente precisava ter a chance de conversar. Eu não tinha como só olhar, tá? E a figura mais significativa disso para mim foi o boi. O boi, tá? O Pai Francisco, tá? Eu precisava ver a relação do boi com alguns personagens, tá? Mas eu precisava conversar com quem fica o miolo, eu precisava conversar. E nessas manifestações, quando vinham para as praças, a gente não tinha chance para isso, porque quando eles saem de uma, eles estão correndo porque eles vão ter que apresentar em outra. E no ônibus não tem como você conversar, tá? Aí a gente foi um dia à noite, eu nunca esqueço, a gente passou a noite inteira andando atrás desse boi. Onde ele parava, a gente parava, porque no último lugar que ele ia parar era o lugar de origem dele. Ali ele ia fazer a grande dança, isso era às 4 da manhã. Tá? E foi lá que a gente teve a chance de conversar com o miolo, sabe? Aí a gente veio, nessa conversa a gente ficou sabendo que existe sempre 3 caras. Não é mais é sempre mais de um boi que tá, não é porque é para encantar a plateia, mas é justamente porque eles precisam de um tempo, eles precisam de um tempo de suspiro, não tem como dançar a noite inteira, fazendo toda aquela movimentação. Né? Aí nessa conversa foi muito legal, a descrição no livro ficou bem boa, porque ele conta, né, essa coisa desde criança que eles aprendem, né? Com uma carcaça menor, sabe? E existe um peso que eles aguentam, são próprios para isso, é coerente o peso deles com a carcaça, para eles desenvolverem toda aquela mise-en-scène. E aí é que a gente ficou descobrindo que o boi X, ele dança só por cima, o sotaque Y, ele tem que descer, ele vai até embaixo, nem todos eles tremulam, um sotaque só que tremula, tá?
E aí a gente ficou... essa coisa das nuances, do detalhe, que quando a gente olha o boi em si, você jamais se dá conta que tem tudo isso para que a gente tenha aquele grande show do boi. Né? A relação entre ele e a Catirina, ele e o pai Francisco. Então isso aí foi essa coisa do pesquisador mesmo, né? Que não tem hora, sabe? Não tem tempo e você tem que ficar ali para tentar encontrar, né? Cavacar para encontrar o lado mágico da questão e poder descrever. Tá? E aí isso nos possibilitou essa coisa de ter essa intimidade e poder descrever sobre a questão do boi e o miolo. Tá? Foi um trabalho que a gente fez específico. E aí a gente viu, na realidade, o quanto de fato a brincadeira se dá numa inteireza quando ela está na comunidade. Na comunidade não tem espaço determinado, na realidade eles fecham uma rua, né? Não, eles dançam o tempo que eles, de fato, eles estabelecem, claro, estabelecem um tempo para dançar, tá? Ali o tempo da relação, vamos dizer, cênica entre um personagem e outro, ela se dá num tempo mais longo, tá? Ou seja, você vê, vamos dizer, você consegue ver a manifestação bem mais inteira do que quando a gente vê nos palcos juninos.